é entrar em desespero. E conforme a coisa vai passando, conforme o tempo vai demorando, e as cobranças vão vindo, a pessoa, quando não tem uma estrutura espiritual, termina entrando em pânico, em depressão, em opressão. Mas você tem que saber que a Bíblia diz que todos que vieram ao Senhor Jesus, se você vê a Bíblia no Novo Testamento, não teve um que voltou de mão vazia. Todos foram abençoados. Então é necessário que você creia que independente do que você está passando, independente de como você está vivendo, você é um vencedor. Você é um vencedor. As lutas vão vir, as lutas vão vir. Mas se Deus está comigo, o que pode dar errado na minha vida? Eu sempre digo que o ser humano, pessoal, ele vive de duas fases na vida: fase boa e fase ruim. Talvez aqui, hoje você está vivendo uma fase que não é boa, é uma fase ruim. Mas como todas as fases, por mais ruim que seja, uma hora ela vai passar. E a fase boa vai vir. Então o que eu tenho que fazer? Confiar e acreditar que eu sou um vencedor e que na hora de Deus vai operar o milagre. Ah, mas o senhor fala isso porque você não sabe como está a minha situação. Você não sabe como é que está, como é que eu estou vivendo, como é que a minha vida está. Não, eu tenho que olhar para a palavra de Deus. O Senhor falou que nenhuma palavra que sai da boca dele volta para ele vazia. Então você tem que crer que cada vez que você vem à casa de Deus e ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor, alguma área da tua vida, ela está arrumando. E vai chegar a hora que a sua bênção vai ser completa. Amém? E eu quero falar hoje sobre transformação, sobre a hora de Deus na tua vida. Não adianta você se desesperar, entrar em depressão, e ficar nervoso, e perder o sono. Isso não vai adiantar nada. Porque o que é Deus só vai vir na hora de Deus. Mas antes de falar da hora de Deus, para que você tenha paz e você descanse, mesmo no meio das lutas, lá em Colossenses capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus mais forte. Amém? Diga: eu sou um vencedor, e como vencedor eu não admito fracasso. Amém? Eu quero que você acompanhe em nome de Jesus. Sempre atrás de quem tem Bíblia, acompanhe ele. Vamos sempre trazer a Bíblia para a casa do Senhor, porque o que eu vou falar é muito forte. Diz assim, capítulo 2 de Colossenses. Já acharam? Amém. Quem já achou, dá glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Tem uns que estão na misericórdia aí, né? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 2 de Colossenses. Deus aqui, o título diz: exortação à firmeza. Diga: eu fale com mais fé. Eu preciso estar firme. Não existe firmeza nesse firme, não. Fala: eu preciso estar firme. Isso. Então a exortação começa aqui. Porque as lutas vêm, o desespero vem, as cobranças vêm, justamente para quê? Para você sair da sua firmeza. Porque o diabo sabe que um abismo chama outro abismo. Então Deus nos exorta a estar firme. E por que Deus nos exorta a estar firme? Olha para mim. Alguns de vocês que estão aqui, porque é muito fácil eu chegar na casa de Deus e eu pedir para Deus me ajudar. Mas a verdade é que quando nós não damos ouvido a Deus, a gente só faz besteira na vida. E a maioria está no Evangelho hoje, numa situação muito difícil, por causa das besteiras que faz na vida. E a pessoa não consulta a Deus. A Bíblia chega a dizer: o meu povo está sofrendo porque não me conhece. Porque se me conhecesse, não andava fazendo as besteiras que faz. Então você tem que saber que tem coisas na sua vida que foram tão sérias que você fez, que Deus está tendo luta para colocar a sua vida em ordem. Mas ainda que você esteja orando e a sua vida não esteja como você quer, ela vai ficar em ordem. Deus está trabalhando ao seu favor. Não é da noite para o dia. Você gastou o que não podia, você fez um monte de dívida, você andou num padrão de vida que você não tinha. É o caso de muita gente hoje.
A pessoa ganha R$1.000, tem vários cartões de crédito, é 500 de limite, é 1.000 de limite, é 2.000 de limite, e as pessoas ganham 1.000, passam a viver com um padrão de vida de 3, 4 mil reais, quando na verdade ganha 1.000. Ué, se eu ganho 1.000, por que eu vou viver um padrão de vida de 3, 4 mil reais se eu ganho R$1.000? Isso vai virar uma bola de... Aí depois eu me enrolo todo, fico todo endividado e quero que Deus resolva as coisas da noite para o dia. Não é assim. Quer dizer, eu sou apressado para fazer coisa errada e quero que Deus resolva rápido. Não, não, não. Deus vai lhe ajudar, Deus está lhe ajudando, mas os milagres, as mudanças só acontecem no tempo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então ele diz, Deus quer que você saiba quão grande combate eu tenho por vós. Diga glória a Deus. Algum de vocês aqui, para Deus colocar a sua vida em ordem, Deus está tendo uma luta que não é brincadeira não. Porque se você fez um monte de besteira, você fez um monte de besteira. Então Deus quer que você fique sabendo que Ele está tendo o quê? Grande combate para ajudar você a colocar a sua vida em ordem. Então veja, procure amadurecer, procure aprender, procure crescer, procure ter experiência nessa luta que você está vivendo, para que amanhã ou depois, quando você estiver numa boa, você não volte a cair no mesmo erro que você caiu lá atrás, para estar onde você está hoje. Eu acho que tem coisa na nossa vida que serve para a gente o quê? Aprender e amadurecer. Então Deus quer que você fique sabendo que Ele está tendo o quê? Grandes combates para colocar a tua vida em ordem. Mas Ele vai colocar. Amém. Ele vai colocar. Amém. Ele vai colocar. Porque quero que saibas quão grande combate tem por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. O que isso quer dizer? Porque às vezes o seu desespero está tão grande e você começa a orar e você pede o milagre e você já quer ver o milagre na hora. Então, como você não vê no físico o milagre acontecendo na hora, você pensa que Deus não ouviu a tua oração. Você pensa que aquilo que você pediu, Deus não vai realizar. Deus vai. Ainda que você ore e não veja o milagre na hora, creia que Deus está trabalhando. Como é que o senhor pode falar isso, pastor? No versículo 5, ele diz, olha, vamos ler junto, Cristo. Ele diz, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Diga glória a Deus. Então creia que independente da sua luta, ainda que no físico você ore e não veja o resultado, Deus está dizendo que em espírito Ele está todo dia contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não entre em desespero, não entre em depressão, não perca a sua cabeça. Ainda que você não me veja fisicamente, mas em espírito eu estou contigo. E como é bom você andar sabendo que Deus está contigo. Como é bom você passar por luta e saber que Deus está contigo. Como é bom você saber que fez um monte de besteira na vida e agora está se levantando, que Deus está contigo. Então creia que independente de como está a sua situação, Deus está contigo. Deus está contigo. Ele está trabalhando em seu favor. Diga glória a Deus. Então, pastor, me diga, se Deus está comigo, como é que essas mudanças vão acontecer na minha vida? Primeiro, que a mudança já começou. E a mudança começou dentro de você. A primeira mudança que Deus faz na vida do ser humano não é no exterior, é no interior. Quando Deus mandou um Naamã mergulhar 7 vezes, Naamã era um homem leproso. Deus não mandou ele mergulhar 7 vezes? Mandou. Mandou ou não mandou? Mandou. Por que Deus não mandou 2 ou 3? Por quê? Porque havia 6 coisas dentro de Naamã
que enquanto ele não se limpasse, a lepra do lado de fora era o menos. Mergulhe 7 vezes, ele mergulhou 6. Nada, olhava nada. Mas dentro dele, Deus estava libertando ele. Deus estava transformando ele. Foram 6 mergulhos que ele deu para limpar a lepra interna. Na 7ª vez que ele mergulhou, que ele olhou para a carne dele, estava que nem a de uma criança. Então o primeiro milagre que Deus faz na tua vida é mudando a tua mente e o teu coração. Alguns de vocês, Deus está trabalhando. E lamentavelmente, para Deus mudar você, só no deserto. Porque quando as coisas estão boas, você não liga a Deus. Você não busca a Deus. Então, independente de como está a sua situação, Deus está trabalhando na sua vida. E no Evangelho de João, no capítulo 2. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus, Ele tem o jeito dele e a maneira dele trabalhar na nossa vida. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 2. Quem já achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. João, capítulo 2. Diz assim, capítulo 2, João, capítulo 2. Diz assim, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. Vamos ler junto comigo, 2. E foi também convidado Jesus. Quem foi convidado? Jesus. Jesus. E os seus discípulos para as bodas. E voltando ao vinho, a mãe de Jesus me disse, não tem vinho. Mas aqui é onde eu quero chegar. Você sabe que o vinho, ele representa o quê? A alegria. Isso não quer dizer que você tem que beber vinho. Nós não temos esse costume na igreja. Amém, meus irmãos? Beba guaraná, Coca-Cola, suco e água. Versículo 4. Disse-lhe Jesus, leia para mim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas Jesus não estava ali? Estava. Mas não era a hora de Jesus realizar o milagre. Talvez você, devido à sua luta, devido à situação que você está, o desespero chega a tal ponto, as cobranças chegam a tal ponto, que você começa a querer exigir algo de Deus que ainda não está na hora. Mas como, pastor? Eu não sei se eu vou aguentar. A Bíblia diz que jamais você vai ser provado além do que você pode suportar. Deus sabe até onde você pode ir. Então, você tem que procurar colocar no seu coração que na hora de Deus, no momento certo, o milagre vai acontecer. Ô mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Primeiro, Jesus, por que não chegou a hora? Primeiro, era o primeiro milagre de Jesus. Segundo, Jesus não realizou milagre dentro da igreja. Foi dentro de uma casa, numa festa, num casamento. Jesus, na mente dele, ele sabia que ele precisava se familiarizar. Jesus estava se familiarizando, conhecendo as pessoas conhecendo ele, para na hora que realizar um milagre, todos viessem a ver, esse é o profeta, esse é o Filho de Deus. Jesus esteve o tempo todo ali, se familiarizando, conhecendo o lugar, conhecendo as pessoas, para que na hora que o milagre viesse a ser realizado, todo mundo ia saber que Jesus era o Filho de Deus. Então, independente da sua situação, seja ela qual for, espere a hora de Deus. Diga, meu Deus, a partir de hoje, meu coração vai se tranquilizar. Eu vou esperar o meu milagre na hora do Senhor. Diga glória a Deus. Vamos para o segundo milagre. João capítulo 4. Sai do capítulo 2, vai para o capítulo 4. Diga glória a Deus. João capítulo 5, melhor dizer. Capítulo 5, versículo 4. Vamos para o segundo milagre. Capítulo 5, versículo 4. Aqui nós vamos ver, pessoal, algo muito forte. Havia um tanque, e em volta do tanque havia muitas pessoas doentes, enfermos, paralíticos, cegos. E a Bíblia diz que havia um homem que há 38 anos estava em volta do tanque. Porque havia uma hora que Deus falava para o anjo, desce lá e agita a água. O primeiro que entrar será curado de qualquer doença. Então, na hora que Deus dá a ordem, através do relógio dele,
aonde você estiver, o milagre acontece. Olha o que diz o versículo 4. Vamos ler juntos? Porquanto um anjo descia, continue, em certo tempo, ou seja, em certa hora, ao tanque e ajeitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Diga glória a Deus. Veja, em volta do tanque havia uma multidão de enfermos esperando o quê? A hora de Deus. Na hora que Deus dava a ordem, vai, é agora. Nessa água o anjo descia e mexia na hora de Deus, e o primeiro que entrasse curava de qualquer doença. Não importa o seu problema, não importa a sua situação, na hora que Deus dê a ordem, independente do seu problema, tudo volta ao normal de novo. Tudo volta ao seu lugar. Espere a hora de Deus. Não adianta você andar nervoso, não adianta você andar com depressão, não adianta você se desanimar. Ah, hoje eu estou desanimado, ah, hoje eu não vou na igreja, ah, eu trabalho, parece que não está resolvendo nada, mais uma semana, amado, tudo tem a hora de Deus. E Deus não vai fazer nada, nem na sua vida e nem na minha, antes da hora de Deus. Então qual é a minha obrigação? Esperar, acreditar, confiar e ficar naquela palavra de Colossenses. Ainda que eu esteja orando e não esteja vendo fisicamente, em espírito, Pai, o Senhor está comigo. E se Deus está comigo, eu não perco batalha. Deus está com você. Aliás, alguns de vocês que estão aqui, se Deus não estivesse com você, talvez alguns aqui já tinha feito até besteira. Deus está contigo. Isso quer dizer o quê? Que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Fique em paz. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Porque como é que você pode ser uma pessoa derrotada se Deus diz em espírito eu estou contigo? Alguém vence Deus? Alguém destrói Deus? E se Deus está comigo, quem pode me destruir? É um momento, é uma fase que você está vivendo, e eu tenho a certeza disso, que essa fase vai passar. Mas é necessário você esperar a hora de Deus. Diga glória a Deus. Vamos para mais um milagre. João capítulo 11. Vá mais na frente um pouco. Hoje eu quero falar sobre a hora de Deus para realizar um milagre em nossa vida. Diga glória a Deus. Vá mais na frente um pouco aí. João capítulo 11. Lázaro morre. Quem conhece a história? Lázaro morreu e disseram a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus disse: olha, eu não vou ir não, porque essa enfermidade não é para a morte dele, é para a glória de Deus. Mas Jesus sabia que ele ia morrer. Mas Jesus sabia também que para Lázaro estar morto ou vivo, para ele é tudo a mesma coisa, porque ele é o autor da vida e o autor da morte. Então tanto faz fazer ele ir naquela hora ou passar um mês depois, ele é o que tem o controle de tudo. Então ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Por quê? Essa mesma cidade de Lázaro era a cidade que Jesus estava, e eles queriam apedrejar Jesus. Jesus foi obrigado a sair dessa cidade, porque senão eles queriam apedrejar Jesus por causa dos milagres. E aí, para essa cidade conhecer que o homem que eles queriam apedrejar era o Filho de Deus, tinha que acontecer alguma coisa extraordinária com alguém muito importante para que todos viessem a ver que aquele homem que eles queriam apedrejar era o Filho de Deus. É amado, meu querido. Eu não te conhecia antes de você estar na igreja, não. Não sabia se você era orgulhosa, se você era orgulhoso, se você era arrogante. Talvez Deus teve que jogar você lá embaixo, para tu cair lá embaixo, para depois mostrar para você que sem Ele tu não é nada, que sem Ele tu não pode nada, que sem Ele tu não chega a canto nenhum. Aí quando o Lázaro morre e já está 4 dias crucificado, aí Jesus vai lá novamente. Olha o que aconteceu. Versículo 9, capítulo 11, versículo 9. Quando Jesus disse que vai visitar Lázaro, os discípulos entram em pânico. Mas Senhor, ainda agora eles queriam matar o Senhor, e o Senhor volta para lá de novo.
resposta de Jesus, versículo 8, versículo 9, leia para mim. Jesus respondeu, o quê? Olha um pouquinho, Jesus falou o quê? Ou seja, Jesus só trabalha através do seu relógio. Tudo está no controle de Deus. Jesus vai dizer, não são 12 a hora do dia para eles? Quando está de dia, eles não me procuram, porque de dia é aquela situação, você está endividado, mas tem quem tomar um dinheiro emprestado, tem alguma coisa para vender, tem alguém alguma coisa para recorrer. Eu ainda tenho um dinheirinho guardado, eu ainda posso vender alguma coisa, eu ainda tenho alguém que me ajude. Então você não se firma com Deus. Só que vai chegar a hora na tua vida que a noite vai chegar, não vai ter mais o que vender, não vai ter mais o que tomar emprestado, não vai ter mais o que te emprestar, e tu vai ser obrigado a recorrer ao Filho de Deus. Está entendendo? Amado, Deus é inteligente. Olha o que ele vai dizer. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Sim. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que isso quer dizer? Vai chegar a hora que a situação da pessoa vai chegar ao extremo que não tem mais o que fazer, que não tem mais aonde recorrer. É aí que a pessoa cai de joelho, abre o coração, Jesus entra e muda toda a sua história. Muda toda a sua história. Hora para trabalhar, ele sabe como trabalhar. Mas Senhor, eles queriam matar o Senhor, o Senhor vai para lá? Vou. Não são 12 horas do dia? Quer dizer, enquanto pode dar um jeitinho, não se firma na igreja. Enquanto tem alguém que você pode tomar emprestado, não se firma na igreja. Só que vai chegar a hora que não tem mais o que fazer, que não tem mais a quem pedir ajuda, que já não sabe mais a quem recorrer. Aí vai ser obrigado a se cair de joelho e falar, Senhor, eu me rendo. Jesus falou, demorou, hein? Que trabalho você me deu, hein? Agora eu vou te levantar, porque eu caí é do homem, mas o levantar é do Senhor. Ele te levanta. Então, espere a hora de Deus. Deus, ele tem a sua hora. Diga glória a Deus. Vamos mais na frente um pouco, voltar um pouco para trás. Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. Deus sabe tudo. Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 8. Nós vamos ver aqui um centurião, um homem de posição, um homem graduado, com um grande problema de casa com o filho. E esse homem vai até Jesus Cristo pedir ao Senhor para que vá curar o menino dele. Olha o que acontece. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. 7. E Jesus lhe disse: o que, igreja? Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis no meu telhado, mas dizer somente uma palavra e o meu criado sarará. Diga glória a Deus. Versículo 13, pule para o 13. Então disse Jesus, após essa resposta, ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Continue. E naquela mesma hora, o seu criado, diga glória a Deus. Naquela mesma hora, aonde o menino estava, quando ele disse: Senhor, não sou digno de que entreis no meu telhado, manda uma palavra. Ele creu. Porque não adianta você orar, não adianta você clamar, você tem que crer. Você tem que crer que Deus tem poder para tirar você de qualquer situação que você esteja vivendo. E naquela mesma hora, o demônio que estava colocando a doença no menino saiu. Esse Deus está vivo ou está morto? Então, se ele está vivo,
Você é um vencedor, você é uma vencedora. É uma fase que você está passando. Não perca a visão da transformação. Não deixe de crer no seu milagre. Não deixe de acreditar na sua vitória. Porque ainda que fisicamente você não esteja vendo, Deus está contigo. Porque às vezes a pessoa, ela começa a passar por luta, ela começa a se achar inferior aos outros, menor do que os outros, e começa a se deprimir, começa a se oprimir, aí já não tem mais sonho, já não tem mais... Não. Isaías 54, o Senhor te diz nessa manhã, Isaías capítulo 54, independente da sua situação, tenha visão, acredite no seu sonho, porque quem está com você é maior do que qualquer situação que você esteja vivendo ou passando. Amém? Isaías capítulo 54. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 54. Agora, para que este milagre aconteça, é necessário algumas coisas aqui. Amém? Amém. Quem já achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou? Que maravilha. Isaías capítulo 54, versículo 2. Vamos ler juntos? O que é que Deus diz aí? Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças a longa das tuas cordas, vírgula. Continue para mim. Fixa bem as tuas estacas. Ou seja, independente do que você está vivendo ou que você está passando, você não pode deixar de sonhar, você não pode deixar de crer, você não pode deixar de acreditar. Amplia a tua lona, amplia a tua morada, mas Deus está lhe dando um conselho: as tuas estacas tem que estar bem firme. É necessário você entender que mesmo no meio da adversidade, você tem que estar firme. Quem está entendendo? Você não pode ser aquela pessoa que balança com facilidade. De manhã está de um jeito, à tarde já está de outro. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você muda. Uma hora está numa alegria danada, outra hora já está no desespero. Não. A sua estaca, ela tem que estar firme. Você precisa se conscientizar que independente do que você está vivendo, em relação a Deus, você precisa permanecer firme. Na oração, no jejum, na consagração, na leitura de Bíblia, na frequência na casa de Deus. Estenda a corda, estica a lona, firma a tua habitação, mas Deus quer que você esteja firme, porque senão você pode desistir, você pode parar no meio do caminho, e não é isso que Deus quer. Amém? Amém. Versículo 3: porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua bênção vai jorrar para tudo que é lado. Creia nisso. E a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Leia para mim o resto. Não entendi. Não. Deus está dizendo que independente da tua situação, não temas. Se eu falar para o Senhor, como que fulano está em cima de mim, Deus está dizendo, não temas. Ainda que eu esteja orando e fisicamente eu não esteja vendo o resultado da minha oração, mas Deus já falou comigo em Colossenses 2. Em espírito, Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu não vou temer a nada. Maior é o que está comigo do que o que está contra mim. Quem está entendendo, igreja? Ele disse: não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonheis, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha e da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio, da vergonha da tua viuvez. Você, diante dessa situação, você não vai ser envergonhado. Deus está dizendo que tu não serás envergonhado. A nossa vida, igreja, é uma roda gigante. Por isso você tem que estar sempre procurando fazer o bem, porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje você está aqui.
Talvez tenha alguém te humilhando aqui. Amanhã a roda pode girar. Quem estava aqui humilhando, agora está aqui. E você que estava aqui, agora está aqui. E aquele que te humilhou, está na tua porta batendo, te pedindo favor. Plante sempre a boa semente. E creia que Deus está trabalhando. Deus disse: eu estou tendo grande luta. Tem uns aqui que o diabo, ele quer destruir mesmo, quer acabar. E Deus está tendo uma luta, como o anjo teve com Daniel. Foram 21 dias de batalha, de oração, para poder Daniel obter vitória. Então creia que você é um vencedor. Creia que Deus está contigo. Tu não será envergonhado, porque maior é o que está com você do que o que está contra você. Diga glória a Deus. Vá lá na frente, Mateus capítulo 10, 2 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Então nós vamos viver esse mês, que será um mês muito abençoado. E você verá, capítulo 10, versículo 19. 10, capítulo 10, versículo 19. Amém? Amém. Todo mundo achou? Amém. Então vamos ler juntos. Nós vamos ver aqui, nesse versículo 10, Jesus chama os seus discípulos e dá o quê? Uma missão para cada um deles. Ide em meu nome e faça isso, cure os enfermos, expulse os demônios, eu estou te dando autoridade. Mas você vai ver aqui, no versículo 19, olha o que diz. Vamos ler juntos? Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Então, quando você é uma pessoa que você anda na direção de Deus, é aquela pessoa que caminha com Deus, é aquela pessoa espiritual, na hora que você vai negociar uma dívida, ou com um gerente do banco, ou com um credor, ou com um agiota, ou com quem quer que seja, e ainda que a situação esteja desesperadora, na hora você ora, na hora de você abrir a boca, é Deus quem vai falar com você. Às vezes você está tratando com uma pessoa e você não consegue convencer aquela pessoa. Por quê? Porque as nossas palavras não convencem ninguém, mas a de Deus convence. Deus fala: vocês vão, e na hora de vocês abrir a boca, abra a boca, e eu vou ministrar na hora certa o que você tem que falar. Porque se você não tiver na hora de Deus, você pode até falar uma coisa certa, só que a tua hora foi a hora errada. Mas quando você está na hora de Deus, até o que é para dar errado termina dando certo. Então o que você tem que fazer? Espera a hora de Deus. Saiu de casa, levantou de manhã, orou, se consagrou, colocou o dia na mão de Deus. Senhor, estou indo fazer uma negociação. Senhor, fulano está irredutível. Meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, na hora que eu abrir a minha boca, coloca as palavras. Veja que quando Deus mandou Moisés ir a Faraó, Moisés entrou em desespero. Mas Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou tirar o teu povo de lá do Egito? Deus falou: Moisés, quem fez a boca? Moisés falou: Senhor, então, basta tu abrir, as palavras eu coloco. Na hora certa. Então, as palavras certas, elas vêm na hora de Deus. Então, conserva a boca fechada. Deixa para falar na hora que Deus mandar, na hora certa. E aí que esteja o mal tentando atrapalhar, ele não vai conseguir. Porque quando nós estamos no relógio de Deus, até o que é para dar errado, está tudo certo. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aí você fala: pastor, então como é que eu posso saber e que garantia o Senhor me dá que a partir de hoje eu posso começar a ver uma transformação na minha vida? Pode. Lá no livro de Esther, capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2. Diga glória a Deus. Amém? Amém. Esther é antes de Jó. Salmo no meio da Bíblia, voltando um pouco atrás de Jó. Em seguida, antes de Jó, está o livro de Esther, capítulo 2. Eu creio que chegou a sua hora
a hora da transformação dessa situação aí. Diga glória a Deus. Amém? Amém. Quem você crê que chegou a sua hora, dá glória a Deus aí. Capítulo 2 de Esther, versículo 15. E você pode marcar isso a partir de hoje na sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Já acharam? Amém. Vamos ler juntos? Capítulo 2, versículo 15. Leia para mim, alto. Chegando. Leia mais alto. Leia mais alto. Leia mais alto. Chegando, pois, a vez de Esther. Ou seja, chegando a hora de Esther. Diga, chegou. Chegou a minha hora. E eu verei o milagre de Deus na minha vida. Chegou a sua hora. Assim como chegou a hora da rainha Esther, a sua hora também chegou. Alguns de vocês aqui já está chegando ao extremo do desespero. Mas Deus disse que jamais você seria provado além das suas forças. Deus sabe até onde você pode e até onde você aguenta. Então ele diz, chegando, pois, a vez de Esther. Assim como chegou a vez dela, está chegando a sua vez também. E esse ano, ele não termina sem a sua vitória. Independente do que você está passando, independente de como você está vivendo, você está no relógio de Deus. Glória a Deus. Meu relógio e o seu atrasa, o de Deus nem um minuto. Quando ele dá a ordem, ele disse, mulher, meu relógio ainda não bateu na hora certa. Quando chegar a hora, a água vai virar vinho. Ô anjo, desce agora, agita agora. Quando ele deu a ordem, deu a hora certa, o anjo agitou. Quando o anjo agitou, quem entrava na água resolvia qualquer problema. Esse Deus está vindo da morto. São essas palavras que te alimentam. É essas palavras que te fortalecem. É essas palavras que faz você olhar para uma semana que começa hoje, sabendo que, ainda que fisicamente você não esteja vendo acontecer o que você gostaria, espiritualmente Deus está contigo. Amém. E se Deus é por nós, nada pode ser contra nós. Eu creio que você vai viver um mês maravilhoso. Comece a observar isso, porque são muitas as transformações que vão acontecer. E mediante essas transformações, os milagres vão acontecendo. É importante você testemunhar. Então, a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Vai lá para frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Hoje, Deus lhe trouxe aqui para falar ao seu coração que o milagre só vai acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus. Então não adianta você se desesperar, se apavorar, se enfraquecer, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Então, o que Deus manda você fazer aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 11? Leia para mim em nome do Senhor. E isto digo. Leia mais alto em nome de Jesus. E isto digo, conhecendo o tempo, ou seja, a hora, que já é hora de quê? Despertar. Não, você está falando muito baixo, ele é alto para mim ouvir. Despertar. Não, lê o versículo mais alto, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. Então está na hora de você assumir uma nova posição. Uma posição de quê? De vencedor. De vencedor. Está na hora de você despertar. Diz a palavra de Deus. Romanos, está na hora de despertar. Você precisa despertar. Que essas palavras que você ouviu no dia de hoje, você creia que na hora de Deus, no tempo de Deus, o milagre na sua vida, ele vai acontecer. Eu sou o pastor Dom Gilberto, eu faço parte da equipe do missionário R.R. Soares e do pastor Jaime de Amorim Campos. Eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada no Imirim, na Avenida Imirim, número 2840, onde eu tenho a certeza que eu posso ajudar você. Venha de longe, venha de perto,
Não importa o que você está vivendo, eu posso te ajudar. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de grandes transformações na sua vida, porque eu creio que no relógio de Deus, o seu milagre já foi determinado a hora. Fique em paz, fique com a linda canção e que Deus te abençoe. Fazendo em mim, porque Ele não mudou e vai permanecer assim. Quem é que pode fazê-lo voltar? Tudo que Ele quer, Ele vai fazer. Pode acreditar. Pois Ele tem um plano e este vai executar e cumprirá em nossa vida o que quer.